Voltemos para o Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Oséias. Hoje, Oséias capítulo 6. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é para que você venha ler a Bíblia toda. Esse é o desejo do nosso coração, porque certamente você vai adquirir conhecimento de Deus. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E a nossa intenção com isso é de alguma forma te alcançar para que você venha adquirir mais conhecimento a respeito de Deus. Conhecimento que é uma palavra muito usada aqui no livro de Oséias. Então é necessário adquirirmos conhecimento da parte de Deus. E você pode então verificar os dias e horários e temas dos estudos na descrição desse estudo no YouTube, ou então olhar na agenda da semana que fica fixado na nossa página lá do Instagram. Então confere lá, venha participar, porque certamente isso será benéfico para você. E depois desses pedidos eu quero ler aqui com vocês hoje capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3, e depois eu quero destacar o versículo 6 aqui de Oséias, que diz: Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida nova. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Então agora a gente vê aqui para esse povo, Israel, Reino do Norte, principalmente para ele, mas também, como falamos no estudo de ontem, né? Deus chamando ali Israel, Reino do Norte, de Efraim, e o Reino do Sul, tratando ele como Judá. Então é uma sentença, uma palavra de julgamento contra Reino do Norte e Reino do Sul. Porém, as acusações mais graves foram feitas ali para o Reino do Norte. E agora Deus está trazendo uma palavra de esperança para esse povo. Então ele está falando do que é que tem que ser feito depois ali, quando você está no cativeiro, quando você foi levado para o deserto, qual que é então a perspectiva que você tem que ter ali de deserto, de cativeiro, né? E aí ele fala então que o que tem que fazer? Se voltar para Deus. É assim que começa então o versículo 1, se voltar para Deus, porque só Deus que pode curar, não é assim, as feridas, é só Deus que pode curar aquilo que aquilo que foi despedaçado. Então, a cura depende de Deus. A cura sempre vai depender de Deus. Esse é um motivo pelos quais nós devemos orar pelos enfermos, porque quem cura a enfermidade é Deus. Então esse povo foi ferido por Deus e esse povo agora precisa de uma cura que só Deus pode dar. E no versículo 2 vai falar a respeito então de que é um tempo breve, 2 ou 3 dias, apesar de algumas pessoas insistirem, em tratar esses 3 dias
com a ressurreição de Cristo, mas não é essa a intenção do autor. O autor está querendo dizer que Deus trata de forma rápida as feridas que foram então feitas por Ele mesmo. Então é necessário se voltar para Ele para que Ele venha curar rapidamente essas feridas. E aí no versículo 3 ele vai tratar a respeito então ali das estações, não é? Então você tem a estação do inverno, né? Você tem a estação da primavera. Então são fases que são necessárias e que existe um propósito da parte de Deus por causa de cada uma dessas estações. Jesus falou que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente deveria ter bom ânimo, né? Que o dia mau vem para todos. Então esse dia mau chega para todos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, mas existe um propósito disso. E isso é algo passageiro. Assim como o inverno tem início e tem fim, a primavera tem início e tem fim, esse cativeiro, esse deserto tem início e tem fim com a intenção de se cumprir um propósito. Qual que é o propósito? O propósito, então, que foi falado aqui no versículo 1, que é a respeito de se voltar para Deus, de entendermos a nossa dependência dele. E um outro propósito que está aqui no versículo 6, que é a respeito do que Deus quer para nós. O desejo dele é misericórdia, ele quer ser misericordioso para conosco. Então ele deseja misericórdia, ele não quer sacrifício. Ele quer conhecimento de Deus, ele não quer holocausto. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Quando a gente fala então a respeito da misericórdia de Deus, nós precisamos olhar ali para os mandamentos. Se você olhar ali para os 10 mandamentos, você vai perceber que você quebrou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Nós quebramos os 10 mandamentos. Se você acha que você não quebrou, vem até a igreja, bater um papo comigo, e eu vou te mostrar ali nas escrituras que nós quebramos os 10 mandamentos. E a sentença para a quebra de cada um dos mandamentos é morte. Se você, primeiro mandamento, não terás outros deuses, se tiverem outros deuses, a sentença é morte. E olha aqui a situação desse povo, quebraram o primeiro mandamento, quebraram o segundo mandamento, que é não fazer imagem e nem prestar culto a essas imagens. Então eles tinham outros deuses, prestavam culto a outros deuses, né? Se prostravam diante de outros ídolos, na vida deles, né? Então você vai olhar ali, você faz uma análise dos mandamentos, você vai descobrir, assim como eu descobri, assim como Paulo descobriu, e como Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram. Então todos pecaram. E no capítulo 6, versículo 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, todos merecem morrer. Em outras palavras, todos nós pecamos e todos nós merecemos ir para o inferno. Todos nós merecemos ir para o inferno, mas nem todos irão. Por quê? Porque fomos alcançados pela graça. Então Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então dom é um presente, o presente que Deus nos dá de graça, sem a gente precisar fazer nada, porque não há mérito nenhum em nós, é a vida. E como que a gente então vai ter essa vida? Aí é necessário que a gente venha falar então do Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, abra em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Lá no capítulo 23,
lá na última frase, no final do versículo 23, Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22, 23, lá no final do versículo 23 você vai ler a frase: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em outras palavras, esse é o evangelho que eu, Paulo, prego. Então, qual que é o evangelho que Paulo pregava? Versículo 21. Nós éramos inimigos de Deus, eu estou fazendo uma paráfrase do versículo. Nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e da forma como a gente agia. Versículo 22, mas por causa do sacrifício de Jesus, a morte dele lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então nós somos santos e inculpáveis, não há culpa mais na gente. O que nós fizemos? Nada. Jesus é que fez tudo. Por isso que a gente fala que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Se ele é suficiente, não precisa fazer mais nada, porque ele é suficiente. Então não precisa fazer mais nada. Então o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Versículo 23, desde que fiquemos alicerçados na fé e na esperança do Evangelho. A fé é a gente acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente e vivermos uma vida de gratidão pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos ser gratos a Jesus Cristo pelo que ele fez. E a esperança do Evangelho é de que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Então esse é o Evangelho. Então a solução para o Evangelho é a misericórdia da parte de Deus. Misericórdia da parte de Deus para conosco é nós não recebermos aquilo que merecemos. Todos pecaram e por isso todos merecem o inferno. Só que vem Deus com a sua misericórdia, com o conhecimento dele, conhecimento e intimidade. A gente vai tendo intimidade com Deus a partir do momento que formos alcançados pela sua misericórdia, não recebermos aquilo que merecemos, que é o inferno. E a graça dele, que é nós recebermos aquilo que não merecemos, que é a vida eterna com ele. Então nós vamos tendo conhecimento, intimidade com Deus, e aí nós vamos nos relacionando com ele. Essa é a solução para todo ser humano. Isso é o que precisa ser pregado aos quatro cantos dessa terra, que Deus é gracioso, misericordioso, e como diz João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.